Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite aos ouvintes, aqueles que estão assistindo a nossa live. Estamos começando agora o culto nessa terça-feira, denominado como culto de oração, né? Quando está em dias normais, nós fazemos culto de oração. Então, hoje, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos felizes por estar mais uma vez entrando na sua casa para fazer a vontade do Senhor, para pregar a palavra, para louvar a Deus, para juntos cultuarmos ao único, digno de honra, glória e louvor, que é o nosso Deus. Amém? Eu gostaria já de ler uma palavra, como palavra devocional, que se encontra no livro de Salmo, no livro 51. Salmo 51, que fala assim, a partir do primeiro versículo, diz assim: Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste. Esconda-me o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu oferecesse holocaustos, tu não deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilho sobre o teu altar. Amém? Esse Salmo 51 é o Salmo de Davi, onde Davi está confessando a Deus o seu pecado, confessando a Deus eu acredito que é o maior erro de Davi perante o seu Deus, que foi quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, do ato que ele estava cometendo, um ato que ele cometeu contra Betsaba e contra Urias, que ele consentiu com a morte do Urias, que era um servo dele. Então, e outra coisa, ele estava cego, né? O pecado tem esse papel, né, nas nossas vidas. O pecado, ele nos separa de Deus. E quando ele nos separa de Deus, ele também coloca como se fosse uma máscara, algo para tapar os nossos olhos. E a gente começa a ficar cego, como quem está cego, para aquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente, como diz a própria palavra, diz que um abismo leva a outro abismo. E muitas vezes Davi realmente ele entrou nesse abismo. E ali ele estava tão consciente, tão tranquilo de que estava cometendo aquilo, que estava fazendo aquilo normal, que aquilo era certo, e começou a tocar a vida. Porque muitas vezes a gente se atrapalha, a gente acha
que tudo que a gente faz pode agradar a Deus. Se não teve repreensão, é porque está agradando a Deus. E Davi foi necessário, o profeta Natan vir a ele e colocar o pecado dele em rosto, para poder ele se convencer. E ele se convenceu, foi lá, orou a Deus, pediu perdão. E é interessante que ele diz lá no versículo 10, ele pede para que o Senhor cria nele um coração reto, que ele colocasse realmente, transformasse o coração dele, mudasse o coração dele, mudasse o olhar dele, mudasse a vista dele, mudasse a perspectiva da vida dele. Então, Davi estava pedindo isso. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus é misericordioso. Ele reconhecia que Deus perdoa os pecados. Como a palavra também no profeta Isaías diz que, desculpa aí, não sei se é bem Isaías, mas ele disse: se o nosso pecado for vermelho como a escarlate, o Senhor ele torna branco como a neve. Então nós temos essa capacidade. E eu tenho uma questão que eu digo: qual é o pecado que Deus não perdoa? Deus não perdoa o pecado não confessado. Então é interessante, Davi, ele confessou o seu pecado, deixou os maus caminhos, se converteu a Deus e realmente recebeu a misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos aprender com Davi, aprender com essas, como ele diz, né, que depois que o Senhor perdoá-lo dos pecados dele, ele ia ensinar os transgressores. Então, que a gente possa, né, aprender com Davi que não se deve errar, não se deve pecar, não se deve fazer algo deliberadamente contra Deus, afrontar a Deus. E Davi reconheceu isso e com certeza o Senhor o perdoou. E é interessante que nós temos uma capacidade. Muitas pessoas aprendem porque cumprem ou faz as coisas erradas, aprende fazendo as coisas erradas. Nós temos a oportunidade de aprender com os exemplos errados, aprender a não cometer tais exemplos. Então a gente tem que olhar os exemplos e não cometer esses exemplos. Mas também saber que os nossos pecados podem estar vermelhos como a escarlate, e o Senhor tem essa capacidade de nos tornar branco como a neve, tem essa capacidade de nos purificar de todo o pecado e todo o mal. Então nós só temos que nos colocar à disposição do nosso Deus, amém? E eu já gostaria de chamar o nosso irmão Micael para louvar ao Senhor, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, junto com o nosso irmão Valmir. Os dois vão louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Que você possa se sentir em paz e à vontade na sua casa, na sua sala ou no seu quarto. E que nós possamos juntos adorar ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está, na sua casa. E que você possa dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa habitar em seu coração. E que você não venha se sentir preso ou intimado por estar na sua casa, perto dos seus parentes, mas que você possa adorar a Deus, pois é o que Ele quer, que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores e que você possa ser um deles. Amém? E antes que a gente possa começar a louvar, e você possa estar compartilhando essa live com seus amigos aqui no Facebook ou nas suas outras redes sociais, para que os seus amigos, parentes possam experimentar um pouco da presença de Deus, possa desfrutar um pouco do que nós preparamos para vocês.
Que essa venha ser a nossa oração. Que o nosso lar, a nossa casa possa ser inundado e que esse venha ser o nosso desejo. Que o nosso coração possa queimar mais e mais pela presença do Espírito Santo. E que você possa sentir no seu lar a presença dele, pois é real, amém? Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, se faz presente, Jesus, em cada lar, meu Pai. E que nós possamos, Senhor Jesus, nos desprender de tudo aqui na terra e que possamos, meu Pai, mudar o nosso lar em uma atmosfera em que a presença do Espírito Santo é real e forte, Jesus. E que nós possamos sentir essa presença e dar liberdade a ela, Pai. Que nós possamos deixar que o nosso coração possa queimar mais e mais pela Tua presença, Jesus. E que nós não venhamos, meu Deus, nos preocupar com quem está do nosso lado, mas que nós possamos dar a liberdade completa à Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Jesus. Amém. O fogo nunca dorme. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte.
Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Meu Deus nunca morre, nunca falha, nunca falhará, não, não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencido, nunca é vencido. Nunca é vencido. Não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Amém. Amém. Que você possa ser deixado pelas águas do Espírito Santo, ser deixado levar. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. E além das ondas olharei, se o mar
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as ondas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as ondas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és Jesus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Amém? Já quero passar a oportunidade para o irmão Manuel, que irá trazer a palavra dessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos mais uma vez, né? A gente tem sempre essa mania, uma mania bonita, né? Como o Senhor nos ensinou, de saudar os irmãos com a paz do Senhor. E a gente nunca se cansa, né? E não é só o jargão. Que a gente prega essa paz, prega o príncipe da paz, o Senhor da paz. Amém? E eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação de hoje à noite. Eu queria que nós pudéssemos ler, né, o livro de Jó completo, né? Porque eu acredito que se a gente tirar do contexto, como diz, né, a hermenêutica, a teologia fala, se a gente pegar um texto fora do contexto, vira um pretexto. E se nós pegarmos qualquer versículo, qualquer palavra do livro de Jó, a gente pode criar uma outra teologia se a gente não pegar o todo. É interessante que nós peguemos o todo, né? Pegamos a palavra completa, o livro completo, para poder entender sobre o que está se passando com Jó, o que está se passando com a vida de Jó. Então eu gostaria de ler aqui no capítulo 42 e o versículo 1 em diante, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que eu falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Até o versículo 6. Então, o livro de Jó é um livro recheado, que a gente vê vários pensamentos sobre Deus. Eu falo assim, mas eu acredito que é várias teologias, né? Várias explicações sobre Deus. E Deus quer apenas uma explicação sobre Ele, a verdadeira. Aí eu pergunto, logo no início do livro de Jó, nós vemos aquele chamamento, né? Onde Deus chama os filhos dele, que eram os anjos, os filhos dele, e o diabo foi no meio, né? O Satanás foi no meio, e chegando lá, Deus faz um desafio a ele, pergunta se ele tinha visto o filho dele, Jó, né? O servo dele, Jó. E a partir dali a gente vê um pensamento, uma teologia sobre Deus, que Satanás tinha uma teologia sobre Deus, um pensamento sobre Deus. E o pensamento que ele tinha sobre Deus era que o homem só poderia adorar a Deus se tivesse bens, se tivesse uma família farta, se tivesse tudo como isso. Então Deus permite a ele dizer: não, olha, Satanás, vai lá, toca em tudo de Jó, e depois tu vens aqui novamente. E ele foi lá, tocou em tudo que Jó tinha, matou os filhos, tirou o filho, tirou os bens, tirou tudo que ele tinha. Mas mesmo assim Jó continuou adorando ao Senhor. Então, a partir dali, o Satanás vai novamente e fala com Deus: Deus, olha aí, agora ele só adora por uma questão, porque o homem tem saúde, o homem com saúde adora a Deus. Aí ele vai lá, toca no corpo de Jó, só não tira a vida dele, porque a vida depende, só eu tenho o direito de tirar, dar e tirar a vida. Então ele vai lá, toca no corpo de Jó, e Jó entra naquela enfermidade, e começa ali aquela tortura, né, para Jó. A gente sabe que foi um momento ruim de Jó. Porém, Jó não blasfemou contra o Senhor. Jó não blasfemou contra Deus. E aí caiu por terra mais outro pensamento sobre Deus. Mais outra, como eu falo, teologia sobre Deus. Como foi? Aqui o homem só adora a Deus se tiver saúde. Então, basicamente é isso. Aí a gente vê os 4 amigos de Jó, né, os 3 amigos, mais o que acompanhou o mais jovem.
E começam a fazer uma nova, cada um com uma interpretação sobre Deus. Começa a interpretar Deus achando que Deus é aquele Deus que faz barganha com o homem, que é o toma lá da cá. E ele começa a dizer: olha, Jó, tu só está fazendo isso porque tu fizesse algum mal. E eles começam a interpretar Deus: olha, Deus, ele paga alguém que só paga essa maldade que está fazendo contigo, esse momento de sofrimento que você está passando, porque você fez algo contra ele. Então ali tinha um pensamento de Deus. Aí eles achavam que Deus era aquele que pagava o mal com o mal. Ele estava comparando Deus com o próprio pensamento dele, com o pensamento humano. Eles estavam achando que Deus era homem, que muitas vezes o homem faz isso. Se alguém faz um mal a mim, eu vou lá e faço um mal contra ele. E aí, mas Deus estava com um pensamento totalmente diferente. Ele disse: não, não é assim, eu não sou desse jeito. E começa essa interpretação sobre Deus. E a interpretação é equivocada. A gente também vê a interpretação da mulher de Jó, que chegou para ele e disse: olha, Jó, o que é que vale a pena tu adorar esse Deus? Tu fica adorando esse Deus, e o que foi que tu fizeste? Só o ganho que tu tem. Aí Jó repreende a mulher e diz: oh, como uma louca tu falas, porque eu não tive bens, eu tive tudo de bom, eu não glorificava a Deus, por que agora eu não posso glorificar porque eu não tenho nada, porque eu estou doente? E ele começou a quebrar. Jó quebrou mais uma teologia. A teologia, o pensamento sobre Deus, de que toda pessoa que está próximo de Deus só tem bênção, só pode ser agraciado por bênçãos materiais. E era esse pensamento que que precisaria ser quebrado. E a gente viu essas teologias todas, e a gente vê uma teologia ainda, um pensamento sobre Deus de quem? Do próprio Jó. Ele acreditava, um dos mais, que a gente vê assim, Jó não pecou, Jó não cometeu nenhum mal, não blasfemou contra Deus, porém ele tinha um pensamento sobre Deus. Ele acreditava que as coisas que ele fazia, que ser bom, ser puro, que o homem só poderia alcançar a salvação por méritos próprios. Ele, pela justiça própria, era a forma como ele interpretava Deus. Ele interpretava Deus achando que ele mesmo, a justiça dele era quem ia salvá-lo. E a partir daí Deus começa a ensinar. Deus começa a dizer: não, Jó, não é assim não, Jó. Não é dessa forma que eu estou querendo mostrar a você, Jó. Jó, estou mostrando diferente, Jó. Tem algo aí que você ainda não conhece. Aqui no capítulo 42 ele diz: olha, não conhecia, era profundo, era obscuro para mim esse conhecimento. Mas ele errou, porque ele achava que Deus o homem só poderia alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, pela sua justiça. E o próprio livro de Isaías fala sobre isso, que toda a justiça do homem não passa de trapos de imundícia perante Deus, porque Deus é puro, nós somos fracos, e precisaria algo entrar aí na concepção de Jó, no pensamento de Jó, no coração de Jó, para mudar essa teologia de Jó. E qual era o pensamento que Jó poderia estar mudando? Era o pensamento de que precisaria a graça de Deus. Aí a gente diz: oh meu Deus, mas a graça, nós estamos vivendo na dispensação da graça agora. Mas a graça, ela passou por toda a história humana. Aí eu digo: a salvação em Cristo, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus está por toda a Bíblia. E se você for ver com Abraão naquele sacrifício do seu filho, lá no Monte Moriá, quando ele ia sacrificar o seu filho, o Senhor disse: não, Abraão, precisa um Deus, precisa um mais puro, não é os teus próprios méritos não. Aí Deus proveu o quê? O Cordeiro. E ali estava o símbolo do que viria, do Jesus. E a gente vê o próprio Davi, como a gente leu na palavra devocional de hoje, ele falava sobre isso. Ele pecou, um pecado gravíssimo. E Davi, foi interessante, foi importante que Davi reconhecesse que Deus é misericordioso, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus está sobre todo mundo. Então ele teve que pedir perdão, ele teve que reconhecer
E até uma pergunta que eu fiz ao pastor logo quando eu me converti há 18 anos atrás. 18 anos atrás. A pergunta que eu fiz a ele, eu disse: ô pastor, eu sei que a gente é salvo porque Jesus Cristo morreu. E aquelas pessoas do Antigo Testamento, como era que elas seriam salvas? Aí o pastor disse: olha, nós somos salvos pela morte, pelo passado, porque nós acreditamos na morte de Jesus, na morte vicária de Jesus. E aquelas pessoas acreditavam no futuro, no que viria a ser, naquilo que viria, que era o futuro. Deus, aquelas pessoas acreditavam no profeta, no ungido de Deus, no Cristo que viria. Aí eu achei interessante. E é essa a questão. A Bíblia toda está sobre essa perspectiva de Cristo. Então a gente tem que interpretar a Bíblia através de Cristo, através de Jesus. Através de Jesus. Jesus Cristo é a interpretação, a chave hermenêutica de interpretação. Nós temos essa convicção, essa certeza de que o nosso Cristo é esse. Então, se a gente for ver, Jó também fez isso. No capítulo 19. Pronto. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas nada nos tira a paciência, né? Então, de certa forma, a gente vê. Então, Jó, no capítulo 19, versículo 21 e 25, a gente vê que Jó, ele diz: eu tenho convicção que o meu Redentor vive. E quem é esse Redentor? Era Cristo. Ele estava fazendo a declaração de que ele acreditava no Cristo Jesus. Ele não sabia ainda o nome que seria Cristo. Ele sabia que seria o Cristo, mas ele não sabia que seria Jesus. Mas ele já acreditava no seu Redentor. Então, toda a história da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, passa pela interpretação de Cristo. A teologia se resume a Cristo. Cristo é a chave de interpretação de toda a Bíblia, de toda a vida humana, porque Ele é o Filho de Deus. É aquele que veio para a terra, pagou o preço, morreu e ressuscitou, e nos deu a garantia da vida eterna. Então, é essa teologia que Jó, aqui no capítulo 42, se confessa. Essa aqui, se você for ver, é a confissão de Jó. Capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, é uma confissão, onde ele fala com Deus e Deus responde a ele: olha, Jó, é assim, Jó, dessa forma que eu tenho que fazer. É através do Salvador, através do Redentor, que você vai alcançar a sua justificação. Através da graça de Deus. Então a graça, ela passa por toda a história do homem, toda a história da Bíblia, toda a história de Deus como homem. A graça de Deus, que nós possamos acreditar nessa graça, que muitas vezes a gente tem a interpretação. A nossa teologia, o nosso pensamento de Deus, às vezes a gente embarca nessa onda de achar que são os nossos próprios méritos. Eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que frequentar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que subir o monte, eu tenho que fazer o sacrifício, faço aquilo, que Deus vai lhe recompensar. É um Deus menino que muitas vezes diz: eu tenho que fazer tal coisa para que Deus me dê aquilo. E Deus não é menino. Deus, ele tem uma teologia, ele tem a sua graça, que nós possamos nos apegar à graça de Deus. A graça de Deus não nos deixa cargas. Ele diz, né? Traz sobre mim, coloca sobre mim todas as suas cargas, todos os seus pesos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o Senhor Jesus que está na história, mostrando para a história que o único caminho, a única verdade, a única vida é Ele. Que nós possamos entender que não precisemos passar por toda essa sofrimento, toda essa forma de barganha com Deus, para que a gente saiba que a graça de Deus é algo importante para a nossa vida, que se nós nos apegamos à graça, estaremos livres do peso do pecado,
da prisão que o pecado causa ao homem, do aprisionamento, da escravidão do pecado, se nós estivermos presos na graça. A graça de Deus, ela não é pesada. A graça de Deus, ela é libertadora. Que a gente possa, através, assim como Jó reconheceu no final. E quando ele reconheceu no final, Deus também. Deus não trata. Deus não é aquele homem que trata o mal com o mal, como os amigos de Jó estavam pensando. Então Deus diz, olha, diz aos amigos de Jó, principalmente a esse Elifaz, vai lá, pega os sacrifícios e leva a Jó. E junto com Jó vocês oram, vocês oferecem sacrifício. E quando Jó orar por vocês, eu vou atender. Então Deus também estava ensinando aqueles amigos que ele precisaria. E Deus repreendeu realmente, se você for ver aqui no final, posteriormente a esse versículo 5, do versículo 7 em diante, você vai ver essa interpretação. Você vai ver que Deus diz a Elifaz, olha Elifaz, vocês fizeram mal, vocês me interpretaram mal, vocês acharam que eu pago mal com mal. Eu não sou isso não, eu não sou um homem. Não me meça segundo os seus próprios parâmetros, não me meça segundo as suas próprias vontades. Eu sou diferente. Você não tem como me compreender não, Elifaz. Você e seus amigos estavam errados, Elifaz. Olha a forma como é. Vai lá, oferece o holocausto. E no momento que Jó orar por vocês, eu vou atender a oração de Jó. Então Deus estava mostrando a eles que eles precisariam ser humildes. Precisariam ser humildes e reconhecer perante Jó que estava errado. Perante Deus que estava errado. Que a interpretação dele estava errada. Aí eu digo, se você for analisar, todos estavam errados. O diabo estava errado, os 3 amigos de Jó estavam errados, o quarto que veio acompanhando os 3 amigos estava errado, aquele mais jovem. A mulher de Jó estava errada e Jó estava errado na interpretação por Deus. Por quê? Jó teve conhecimento quando chegou e ele reconheceu que o Redentor dele vive, que o Redentor dele era importante na vida dele, que o sacrifício humano não é o sacrifício humano não é a coisa mais importante para alcançar a salvação, que a salvação vem pela graça, e a graça está em Cristo Jesus, favor imerecido de Deus, porque nós merecíamos, a cruz era para nós, e Deus nos deu o quê? A salvação. Nos deu a vida eterna, nos deu a vida eterna, e que nós possamos, através da interpretação correta, por isso que eu disse, o livro de Jó não é para ler só um versículo isolado, porque se a gente ler um versículo isolado, a gente vai ter várias interpretações. A gente tem que ler o livro completo, compreender por completo, porque Deus é um Deus por completo. Ele quer que a gente compreenda por completo, para que a gente saiba que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém que vai pagar o preço por nós. É o Cristo Jesus que já veio. Eles acreditavam no que viria, como o pastor me ensinou há 18 anos atrás, e nós acreditamos naquele que veio. E Ele é a luz do mundo, é aquele que nos conduz à vida eterna e que nos faz ficar alegres, mesmo nos momentos de dores. A gente tem uma confiança, porque nós temos o nosso Deus, assim como Jó disse que o seu Redentor vive, o nosso Redentor vive, e a gente sabe identificar quem é Ele, a gente já tem o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Amém? Glórias a Deus por esse momento, um momento de aprendizado da palavra de Deus, um momento de entrega, né? Realmente quando nós nos entregamos, né, ao nosso pensamento, voltamos ao nosso pensamento, a nossa atenção à palavra, é o momento que a palavra vai fluindo em nosso coração e a fé vai crescendo, porque o próprio Paulo, né, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele falou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que é que vence o mundo? É a nossa fé. Então, se a gente quer vencer o mundo, quer vencer as amarguras que o mundo nos proporciona,
nós temos que nos apegar a Deus, apegar a sua palavra, apegar realmente a sua palavra para quê? Para que a nossa fé aumente, para que a gente sirva como um escudo, né? Escudo, eu acho que é escudo, né? Como fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, né? O escudo, né? O escudo da fé, né? A fé é o escudo, né? É o escudo da fé. Se for tiver errado, gente, me perdoe. Eu sou, às vezes, o nervosismo faz com que a gente fique, fale algumas coisas, né? Na terça-feira passada mesmo, eu até glorifiquei os irmãos, eu quero glorificar a Deus. Glorifico a Deus, só o único somente Deus. Porque glorificando a Deus, porque deu a oportunidade que os irmãos ouvissem a palavra de Deus. Amém? Eu já quero agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito, e eu quero orar junto com todos, que nós coloquemos o nosso coração para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo entre em nossos corações, faça a transformação, pegue essa palavra, Senhor, que nós ouvimos, e que faça com que a gente acrescente, aumente a nossa fé, para que possamos, Pai, vencer o mundo. Pai, nós pedimos, Senhor, suplicamos a Ti, que Tu venha, Senhor Jesus, tirar os temores, nos abençoando, Senhor, nos dando, Senhor Jesus, a certeza que estamos no caminho correto, que estamos resguardados em Ti, Senhor. Pai, cura os enfermos, sara as feridas. Deus abençoa para as pessoas que estão enfermas, Pai, com esse vírus terrível. Senhor, meu Deus, eu não me canso de pedir que Tu venha, Senhor, e coloca, Senhor Deus, na mente dos nossos cientistas. Pai, coloca, Senhor, a Tua glória, Pai. Coloca, Senhor, a salvação, coloca, Senhor, a solução desse problema, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, que Tu venhas curar os nossos enfermos, que Tu venha curar os feridos, que Tu venha curar esse mundo, Pai, que está perdido, que Tu venha, Senhor, ser essa luz, que essa luz que nós sabemos, nós reconhecemos que é, mas que eles venham reconhecer de que só Tu és Deus. Assim que não seja preciso, Pai, que seja a segunda volta Tua, mas que antes da segunda volta, antes do tribunal, antes de tudo, Pai, que todo joelho se dobre, que toda boca proclame que só o Senhor é Deus. Amém? Eu já agradeço ao Senhor e gostaria de chamar o nosso irmão Micael para, junto com o nosso irmão Valmir, louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Desespero me toma.
produto da